Fala pessoal, tudo bem com vocês? O professor Rodolfo quem está falando. Espero que todos estejam bem, com saúde, tá? Dispostos aí para a gente começar os estudos. Bom pessoal, essa aula então é uma aula assíncrona, mas eu estou gravando aqui o vídeo da aula, tá? Explicando o conteúdo, procurar explicar o conteúdo com a mesma calma, com a mesma tranquilidade, para que vocês possam estudar aí tranquilos, tá bom? De qualquer jeito, eu estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês, tá? Seja por e-mail, ou pelo horário de atendimento, ou pelo chat do Teams, pelo chat do Moodle, tá? Podem entrar em contato comigo que a gente auxilia vocês. Bom, o objetivo dessa aula é a gente dar continuidade à aula anterior, onde a gente viu aí os primeiros comandos, né, do Linux. Em especial, nós vimos dois comandos aí, que é o cd e o mkdir, né? Nós vimos outros comandos além desses daqui também, a gente viu pwd, a gente viu o ls também, é muito importante. Mas o cd, a gente utiliza ele para mudar de diretório, né? Então a gente vai utilizar o cd para mudar o diretório. E nós vimos também o mkdir, que vai ser utilizado para criar diretórios. Né? E, bom, o ls ele vai listar o conteúdo de um determinado diretório, e o pwd é o diretório atual onde a gente se encontra. Tá? Então, diretório atual. Bom, então a gente vai prosseguir com os nossos estudos, vamos ver novos comandos, mas esses comandos que nós vamos ver hoje, eles dependem dos comandos que nós vimos na aula anterior. Tá? Então, se por acaso ainda tiver um pouco nebuloso, né, ainda tiver um pouco, se tiverem dúvida ali com alguma coisa, eu sugiro vocês voltarem à aula anterior, tá? Pegarem a aula de revisão que a gente fez e procurar estudar, consolidar aquele conhecimento para somente vir aqui então estudar, tá bom? O que a gente vai ver aqui basicamente? Nós vamos aprender hoje a criar arquivos, né? Arquivos utilizando aí dois comandinhos chamado touch e nano. Eu sei que alguns de vocês aí têm dificuldade com essa questão de diretório, arquivo, então eu vou tentar fazer uma revisão aqui rápida. Né? Esse é um assunto de informática básica, mas eu vou tentar fazer uma revisão rápida aqui para a gente poder prosseguir, né, com a definição desses dois. Nós vamos também aprender a renomear arquivos e diretórios. Então, na verdade, esse item aqui, esse objetivo aqui, a gente já abordou na última aula, mas a gente vai revisar ele aqui na aula de hoje, tá bom? Nós vamos aprender a excluir arquivos e diretórios, tá? Aprender a copiar arquivos e diretórios, né? Fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, só que em linha de comando. E aprender também a movimentar arquivos e diretórios, né, entre diferentes localidades. Então, eu vou utilizar nessa aula a seguinte abordagem. Eu vou apresentar a funcionalidade, aquilo que nós vamos fazer no ambiente gráfico, e logo em seguida eu vou implementar essa funcionalidade no modo linha de comando, tá? No modo CLI. Então eu vou mostrar os dois ambientes para vocês verem que é a mesma ação, tá? São as mesmas ações, só que realizadas em lugares diferentes, tá bom? De formas diferentes. Bom, então vamos lá então, tá? A primeira coisa, eu estou aqui no ambiente gráfico, tá? E atualmente eu estou dentro da minha pasta pessoal aqui no meu sistema, tá bom? Eu não vou utilizar a máquina virtual nessa aula, tá? Mas aqui eu estou utilizando o meu sistema, que é um sistema Linux, então é a mesma coisa que uma máquina virtual. Então aqui eu estou dentro da minha pasta pessoal, tá? Aqui no meu diretório. Então aqui a gente tem, por exemplo,
documentos, né, os meus downloads, imagens, vídeos, entre outros diretórios aqui, né, que vão estar guardando arquivos. Aliás, esse conceito básico é importante que vocês estejam aí com bastante clareza. Arquivo é uma coletânea de dados, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, Firefox Wallpaper, né? Isso aqui é uma foto, certo? E a gente vai dizer que essa foto aqui, essa imagem, ela é um arquivo. Então, ela é uma coletânea de dados, aqui no caso a gente chama de pixels, né, que são unidades de cores, né? E isso aqui é um arquivo, tá bom? Outro exemplo de arquivo, tá? Eu vou abrir aqui, por exemplo, deixe-me ver aqui, eu vou abrir aqui esse diretório aqui, Atari, tá? Então aqui a gente tem aqui Atari, tá? Assim, quero mostrar um arquivo para vocês. Então aqui eu tenho um diretório, vou clicar nele, e aqui eu tenho um arquivo, ok? Chamado cleanmain.asm, tá? Então, se eu clicar 2 vezes em cima desse arquivo aqui, ele vai abrir aqui para mim um arquivo. Não importa o conteúdo dele, tá bom? O importante é que aqui dá para ver que é um arquivo de texto, certo? Então aqui é uma coletânea de dados, então caracteres, palavras, e ele forma aqui um arquivo, tá? Então, arquivo, ele genericamente é isso, tá? É um conjunto de dados e a gente tem diversos tipos de arquivo, tá? Os mais comuns são arquivos de texto, imagens, vídeos, músicas, tá bom? Por exemplo, o arquivo instalador lá do sistema operacional, que era aquele arquivo ISO, né, que vocês fizeram download, tá? Então, deixa eu entrar aqui no diretório das ISOs, que o meu diretório particular de ISOs, tá? Então, tudo isso daqui são arquivos ISOs de instalação de sistemas operacionais, tá? São os meus arquivos que eu mantenho aqui, tá? E todos eles são arquivos. Então, tudo isso é um arquivo, tá? Outro tipo de arquivo bastante comum, aqui eu entrei na minha área de download, né, é os arquivos PDF, né, que são arquivos, esse aqui está até corrompido, né, ele está com algum problema, mas aqui tem um outro PDF, por exemplo, né, então um arquivo PDF é um arquivo de leitura, né, padronizado, parece, né, ele lembra uma imagem, né, e o PDF também é um arquivo, é um tipo de arquivo. Também temos, por exemplo, arquivos compactados. Então, por exemplo, isso aqui é um arquivo compactado. O que é um arquivo compactado? É um arquivo que tem vários arquivos dentro dele, tá? E normalmente ocupando menos espaço. Então, a ideia é comprimir realmente os arquivos dentro de um único arquivo, vários outros arquivos dentro de um único arquivo, para que eles fiquem armazenados em um único arquivo. Por exemplo, esse daqui. Então, aqui dentro, ó, eu tenho aqui um arquivo. Aqui dentro eu tenho aqui, ó, outros diretórios com arquivos também, tá? Então fica tudo compactado aqui em um único arquivo. Então essa é a ideia de um arquivo compactado. Eu sei que esses conceitos que eu estou falando aqui, a maioria de vocês já conhece, tá bom? Mas é sempre bom, interessante a gente acabar revisando eles, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o meu diretório pessoal, tá? Bom, então essa é a definição de arquivo, tá? E diretório? O que é o diretório? Tá? Então, o diretório, a gente também chama ele normalmente no dia a dia de pasta, tá? Então, diretório e pasta são as mesmas coisas. Então, a ideia do diretório é que ele auxilie a gente a organizar arquivos, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho o diretório documentos, né? Eu posso, dentro do diretório documentos, colocar arquivos, né, que dizem respeito aos meus documentos. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, de documentos, eu tenho aqui um arquivo chamado exercício da aula, né? Então, se eu clicar aqui, né, ele está aqui, tem um documento que tem uma imagenzinha aqui, né? Por exemplo, downloads, né? São os meus arquivos aqui que eu fiz do download, né? Aqui eu tenho os vídeos, aqui no caso aqui não tem esses 2 arquivos aqui, mas eu armazenaria os vídeos aqui dentro, tá? Então,
a ideia dos diretórios é que eles nos auxiliem a organizar os nossos arquivos, tá bom? Como se fosse realmente aí um armário, tá? Onde eu tenho ali diversas pastinhas dentro desse armário e eu organizo os meus documentos, eu estou falando no caso físico, né, os documentos físicos, dentro dessas pastinhas, para que eu possa localizá-los, eles de forma mais fácil. Tá? Então, quanto mais organizado tiver os meus arquivos em diretórios, né, acaba ficando mais fácil a minha vida, tá bom? Bom, então essa é a teoria, essa é a ideia de arquivos e diretórios, tá? Para quem não sabia, para quem tem um pouco de dificuldade em relação a isso. E agora, qual que é a ideia, né? A nossa ideia é criar os arquivos, né? Os diretórios a gente aprendeu a criar na última aula. E agora nós vamos criar arquivos, tá? Dentro dos diretórios que a gente criou, tá bom? Que a gente está criando. Então, essa é a nossa ideia. Qualquer tipo de arquivo a gente vai criar, porque eu apresentei, por exemplo, aqui imagem, filme, né? Música. Não, a gente vai criar nessa aula um único tipo de arquivo, tá? Arquivos do tipo texto, tá? Que vai armazenar ali texto. Então, é só isso, tá bom? Então, nessa aula aqui é só esse tipo de arquivo que a gente vai lidar, tá? Bom, e aqui, vamos lá então. Deixa eu ver o que tem dentro dessa aula aqui. Diretório aulas, eu vou excluir ele, tá? E eu vou criar aqui um diretório, tá? E eu vou chamar esse diretório aqui, por exemplo, de férias, tá? Férias com S, ou melhor, desculpem, com F, tá? Maiúsculo, tá? Então, criei aqui um diretório, tá? Nada demais até aqui, tá? E, bom, eu vou fazer o seguinte, tudo que eu fazer aqui no ambiente gráfico, eu vou fazer no modo de linha de comandos. Só que só para distinguir entre eles, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou renomear aqui o diretório, tá? Trocar o nome dele, né? Então, botão direito, renomear. Aqui, eu vou colocar aqui um G aqui na frente, férias G, tá? Simboliza esse G aqui, a ideia é que ele simbolize o ambiente gráfico. Então, tudo que eu for fazer aqui vai ser do ambiente gráfico, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu terminal, tá? Meu terminal. E, deixa eu dar um zoom aqui, aumentar um pouquinho. Ok, tá? Então, aqui atualmente, se eu fizer o pwd, né, eu posso ver que eu estou dentro aqui do diretório Rodolfo, que está dentro do diretório home, que está na raiz, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um ls para listar o conteúdo do diretório Rodolfo. Então, aqui tudo que tiver azulzinho assim é diretório, tá bom? E se a gente ver aqui, a gente tem os mesmos diretórios, até o mesmo arquivo, aqui o Firefox Wallpaper, que eu tenho, por exemplo, aqui, tá bom? Então são os mesmos nomes, porque é a mesma coisa. Inclusive, aquele que eu acabei de criar, que é o Férias G, tá? Só que aqui, na linha de comando, eu vou criar o mesmo diretório, a mesma ideia, só que só para distinguir entre eles, né? Eu vou colocar um L na frente de férias. Então, eu vou colocar aqui, ó, mkdir, férias, L, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter o férias G, que eu vou trabalhar no ambiente gráfico, e a gente tem aqui o férias L, que eu vou trabalhar no terminal, na linha de comando, tá bom? Tudo que eu fizer dentro desse diretório, eu vou fazer dentro desse diretório aqui na linha de comando, tá bom? Então dá para ver que eles estão... Deixa eu voltar aqui. Ó, então tem os dois diretórios aqui, ó, tá? Só para distinguir entre eles, tá? Eu não posso ter dois diretórios com o mesmo nome. Então, isso aqui, por exemplo, aqui no ambiente gráfico, eu tentar criar aqui, ó, férias G, tá? Ele vai dizer que já existe uma outra pasta com esse nome, tá? E aí ele não vai deixar, ok? Bom, então aqui no ambiente gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o diretório férias G, tá? E aqui dentro eu vou criar um diretório. Então, por exemplo, vou criar aqui uma nova pasta, e vou criar aqui praia
2019. Pronto, praia, 2019. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que lembrando, ao invés de fazer com férias G, eu vou fazer com férias L, tá? Então, vou acessar o diretório férias L. Então, cd férias L, tá? Então, acessei aqui. Se eu fizer um pwd, né? Tô dentro aqui do diretório férias L, que tá dentro de Rodolfo, tá dentro de home, que tá na raiz, tá? E aqui eu vou criar o diretório, né? mkdir, só para confirmar o nome aqui, praia, underline não, tracinho 2019, tá? E aí, beleza, criei aqui o diretório, mas cadê ele? Cadê ele aqui? Porque aqui, quando eu criei, ele fica aqui, né? Eu consigo observar. Então, aqui, para eu ver o conteúdo, eu preciso usar o comando ls, para ele listar o conteúdo do diretório atual, tá bom? Bom, então tá ótimo. Então, beleza. Agora, aqui no ambiente gráfico, eu vou criar aqui, ó, criar nova pasta, eu vou colocar praia, tracinho, 2018. Praia, tracinho, 2018. Então, criei aqui mais um diretório, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, o que que eu faço? mkdir, praia, 2018. Vou dar um ls novamente, eu tenho aqui os dois diretórios, né? O ls eu acabei fazendo ali em cima e não comentei, mas o ls eu posso usar aqui o "-l", né? Para ele mostrar para mim os arquivos ou diretórios, no nosso caso aqui, de outra maneira, tá? Então aqui ele listou um por linha e ele apresentou aqui algumas informações adicionais que por enquanto não importa pra gente, tá bom? Bom, então beleza. Então criei aqui os dois diretórios, estão iguais, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro de praia 2018, tá? Ou melhor, vou voltar aqui para férias, tá? Vou fazer o seguinte, eu tenho aqui esse diretório e eu vou renomear ele. Então como é que eu faço? Então botão direito, renomear, vou trocar o nome dele e aqui eu vou colocar, por exemplo, praia tracinho 2020, tá? Como é que eu faço para renomear aqui o diretório praia 2018? Então eu uso o comando mv, né? Coloco o nome antigo e depois coloco o nome novo, tá? Vou dar um ls, deixa eu fazer o ls aqui com "-l", e aí é possível observar, né, que o 2018 aqui foi alterado para 2020. Então renomeei o diretório, tá bom? Então beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o diretório 2019, tá? E aqui dentro tá vazio, não tem nada. Eu vou criar um arquivo, tá? Só que eu vou criar um arquivo do tipo texto, né? Então como é que eu faço? Botão direito, tá? Vou escolher aqui a opção criar novo arquivo, tá? E documento vazio. Documento vazio. E aqui dentro eu vou chamar esse arquivo aqui, né? Deixa eu ver aqui, destinos.txt, tá? Destinos.txt. Então eu criei aqui um arquivo, tá? Dentro de praia 2019 e eu vou clicar nele aqui, né? Só para a gente ver, dá para ver aqui que ele está vazio, ele não tem nada. Então, apesar de eu ter criado um arquivo, dentro dele não tem nenhum texto, tá? Então, opa, fechei aqui sem querer, tá? Férias G, praia 2019, então tá aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui pelo terminal. Vou acessar praia 2019, tá? Vou dar um ls aqui, até com "-l", ó, e é possível observar que não tem nada, né? Porque o diretório aqui dentro do L, no meu caso, tá vazio, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no férias G, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, tá? Então, para eu criar arquivos vazios no terminal, eu vou usar o comando tout, tá? Tout. E aí, como é que eu falo? Eu faço tout e aí eu dou o nome do arquivo. Deixa eu só fazer aqui. Então, é destinos.txt, né? Só para dar o mesmo nome. Então, tout espaço destinos.txt, tá? Se eu fizer um ls agora vai ser possível observar ele aqui, tá? Destinos.txt. Então ele está aqui dentro, está criado. E esse arquivo, ele também
não tem nada dentro dele, tá bom? Então, da mesma forma que aqui não tem, esse daqui também não tem, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Agora eu vou abrir esse arquivo e escrever algumas coisas dentro dele, tá? Então, no ambiente gráfico, como é que eu faço isso? Eu clico em cima do arquivo, né? Aí, uma coisa muito importante, ele vai pegar esse arquivo aqui e vai abrir ele em um programa, em um aplicativo. No caso nosso aqui, um editor de texto, tá? Esse editor de texto aqui, meu do Linux, ele é muito semelhante a, por exemplo, o bloco de notas que a gente tem lá no Windows, né? O famoso bloco de notas. Só que esse aqui é um editor um pouquinho mais poderoso que o bloco de notas, tá bom? Mas a ideia, o princípio básico é o mesmo, tá? Eu abro o arquivo e aqui eu posso escrever, né, aquilo que eu quero dentro dele, tá? Bom, então o que a gente vai escrever aqui? Eu vou escrever assim, ó. Ubatuba, em uma linha, tá? Guarujá, Guarujá na outra linha e São Sebastião na outra linha aqui, tá? Então, ok, escrevi 3 linhas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu editei esse arquivo, agora eu vou salvar ele e vou fechar o arquivo. Então, como é que eu faço para salvar? Eu clico aqui no disquetezinho, né? Ou arquivo, salvar, tá? E aí, pronto, tá? O arquivo, o conteúdo que eu fiz ali está salvo. Né? Agora, se eu clicar 2 vezes em cima dele, abrir ele novamente, por exemplo, o texto que eu editei anteriormente está lá, né? Se eu fizer alguma alteração agora, bom, antes de fazer a alteração, vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui, tá? Só com os 3 nomes, e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no terminal, tá? Então vamos lá então. Bom, então, da mesma forma como lá no ambiente gráfico eu utilizei um editor de textos, eu tenho que utilizar um editor de texto aqui para o terminal também. Tá? A diferença é que no terminal é um editor de texto para ambiente de terminal. Tá? Então, é um pouquinho diferente. Tá? Então, no terminal, a gente tem aqui alguns editores de texto. Tá? Um é chamado Nano, tá? Outro VI, outro Vim, outro Emacs, tá? Então eu tenho várias possibilidades, vários editores de texto para linha de comando, tá? Talvez os mais famosos sejam esses daqui, ó. Tá? Os mais famosos sejam esses daqui. O Nano, que é o editor de texto que a gente vai utilizar aqui, ele é um editor de texto extremamente simples de ser utilizado, tá? Ele é muito fácil. E ele vem aí em praticamente todas as distribuições Linux, tá? E se não vier, é possível instalá-lo, tá bom? Nas distribuições que a gente está usando na aula, que é o Linux Mint ou o Ubuntu, ele já vem instalado por padrão, tá bom? Agora, tem alguns profissionais da área que preferem utilizar o VI, tá? Se escreve Vi, mas se lê VI, tá? Ou o Vim, tá? Ambos são semelhantes, tá? Mas o Vim, ele é um VI aprimorado, tá bom? Com alguns recursos a mais. Então, tem algumas pessoas, alguns profissionais que preferem trabalhar aí com um ou outro. Tá? Nós vamos utilizar aí o Nano, que também é bastante utilizado, tá? Então, o nosso arquivo está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ele com o nano. Então, eu digito o comando nano, tá? E aí eu coloco aqui destinos. Só que aí eu vou apresentar uma funcionalidade interessante aqui do Shell para vocês, tá? Para aumentar a nossa produtividade, para a gente ganhar tempo, tá? Bom, eu posso digitar aqui nano e na frente destinos.txt, assim, tá? Ou eu passo, olha que interessante, tá? Digitar um D apenas, um D, tá? Ou um E, S, tudo, mas eu vou pelo D, tá? E aí aqui eu vou apertar a tecla Tab. A Tab, que fica em cima do Caps Lock do teclado, tá? Tab. Então, olha o que ele faz, ele autocompleta para mim aqui o arquivo, tá bom? Olha que legal, né? Então, destino,
tá? Então ele autocompleta. Nossa, e essa funcionalidade só funciona com o Nano? Não, tá? Sempre quando eu for especificar ou o nome de um arquivo ou o nome de um diretório, independente do comando que a gente esteja trabalhando, tá? Eu posso utilizar esse recurso de autocompletar, tá bom? Então é para aumentar aí a nossa produtividade. Então, beleza, nano, espaço, o nome do arquivo, vou apertar Enter. E aí, o que vai acontecer? Ele vai meio que sair ali do terminal e meio que ele mudou o ambiente. Tá? Na verdade, a gente está no terminal ainda, mas a gente está utilizando aí o editor Nano. Tá? Então, o Nano ele funciona assim. Aqui em cima, a gente tem um cabeçalho, tá bom? Aqui com a versão do Nano, que é a 4.8. Aqui no meio, o nome do arquivo que a gente está trabalhando. Essa parte aqui do meio, toda branca, aqui no meu caso está com fundo branco, pode ser que um de vocês esteja com fundo preto, tá? Que não tem problema nenhum com isso. É só uma área aqui vazia, né? Essa área vazia é onde a gente vai editar o nosso texto, tá? E aí a gente já vai editar aqui, tá? Então vou escrever aqui, ó, Ubatuba, apertar Enter. Eu até esqueci o que eu coloquei no ambiente gráfico aqui. Deixa eu ver. Guarujá, São Sebastião, né? Então vamos lá então. Ubatuba, Guarujá e São Sebastião. Então, ó, um por linha aqui, tá? E aqui eu posso usar o direcional para cima e para baixo, tá? Para o lado, para a esquerda, para a direita, para navegar no texto, tá? Como se eu tivesse realmente aqui, por exemplo, né? Então é a mesma ideia, só que no ambiente de linha de comando, tá? E beleza, tá? Editei o meu arquivo, ele tá aqui, ele tá igualzinho o outro. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo e vou fechar o Nano, tá? Salvar ele e fechar. Como é que eu salvo? Tá? Então aqui não tem menu. Aliás, gente, não é aqui, tá? Não é aqui no meu caso, por quê? Porque aqui é o ambiente gráfico, é o menu do meu terminal, tá bom? Então tudo que eu fizer aqui é por linha de comando, tá? Então, os comandos que eu posso fazer aqui dentro do Nano, eles estão descritos aqui embaixo. As opções, aquilo que a gente pode fazer ou não, tá? Então nós temos aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6, ou melhor, 12 opções que nós podemos fazer aqui dentro do Nano e elas estão listadas ali embaixo. Nós não vamos ver todas, tá? Não tem necessidade, mas nós vamos precisar ver duas nesse momento. Que a primeira é salvar o arquivo, então como que a gente salva isso e como é que a gente sai, tá? Como é que a gente sai do Nano. Bom, então para salvar o arquivo, a gente vai usar aqui a opção, né? Aqui ó, gravar. E aí perceba que aqui na frente a gente tem aqui um til e tem um o. Esse til, perceba que ele está em todas as outras opções. O til significa control aqui dentro, tá? O control. Então, para eu gravar, eu tenho que apertar a tecla Ctrl, tá? E O, tá? Então, Ctrl, eu vou apertar aqui, ó, Ctrl, vou segurar o Ctrl e vou apertar O, tá? Não é um depois do outro. Aperto o Ctrl, seguro e aperto o O. Então, aí ele vai aparecer essa mensagem ali para mim. Ó. Nome do arquivo para salvar. Então, destinos.txt. Então, basicamente, ele está falando assim, ó, você deseja salvar essa alteração em cima do arquivo destinos ou você deseja criar um novo arquivo? Caso eu queira gravar em cima do arquivo, é só apertar um Enter, tá? Caso eu queira modificar e criar um novo arquivo, é só eu vir aqui, por exemplo, fazer alguma alteração. Então, destinos 1, destinos 2, tá? E aí ele vai criar um novo arquivo e manter o destinos.txt lá original, lá intacto. Não é o nosso caso, a gente vai salvar em cima, tá? Então vou salvar em cima, vou apertar Enter e pronto, tá? Ele salvou então o conteúdo. Então o meu arquivo nesse momento está salvo. Ele até aparece uma mensagem aqui, ó, escrita 3 linhas. Então o que é esse escrita 3 linhas? Significa que ele salvou essas 3 linhas aqui lá dentro do arquivo Nano, tá? E beleza, aí o que eu vou fazer? Vou fazer um Ctrl X para sair, tá? Então aqui embaixo, ó, tem um X, né? Então para sair do programa, Ctrl X. Então apertei Ctrl X, tá?
e aí ele sai do Nano, saiu do Nano, tá? Ah, quero abrir novamente o arquivo. Então, como é que eu faço? Nano destinos.txt, tá? O mesmo comando, tá? Aí vem uma nova funcionalidade aqui para apresentar para vocês, tá? Eu posso digitar aqui, né, novamente, sem problema nenhum, mas se eu quero repetir o último comando que eu executei, basta eu apertar a tecla direcional para cima, tá? Então, olha que interessante, apertei para cima aqui, ele repetiu o comando para mim, tá? E se eu continuar apertando para cima, ele vai listando, vai mostrando para mim aqui os últimos comandos que eu digitei. E aí, se eu vou voltando para baixo, ele vai voltando, né, em direção ao último comando, tá? Então, eu posso navegar pelos últimos comandos que eu executei pelo direcional para cima e para baixo, tá bom? Então, é um recurso de produtividade extremamente utilizado no ambiente de linha de comando, tá? Vou apertar Enter aqui novamente e perceba que o arquivo está aqui, tá? Com as 3 linhas, tá? Tá aqui intacto, tá? Eu não vou fazer nenhuma alteração no arquivo nesse momento. O que eu vou fazer? Ctrl X para sair, ele vai e volta aqui para o terminal, tá? Bom, eu vou usar aqui o comando clear para ele limpar a tela, tá? E, bom, vamos lá então. Aqui no ambiente gráfico, caso eu queira ver o conteúdo aqui de destinos.txt, eu tenho que clicar nele 2 vezes e aí eu posso ver o conteúdo do arquivo, tá? Aqui no terminal, eu posso visualizar o conteúdo do arquivo pelo nano, tá? Então, se eu fizer lá nano destinos.txt, eu consigo ver, ok? Mas, no terminal, caso eu queira simplesmente ver o conteúdo de um arquivo, sem necessariamente alterar ele, eu posso utilizar um comando chamado cat, tá? Então, cat, e aí eu especifico aqui na frente o nome do arquivo. Então, cat destinos.txt. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir, o termo é esse, tá? Imprimir o conteúdo do arquivo na tela. Então, percebam que as 3 linhas ali foram impressas, tá? Agora, eu não abri o arquivo, ele simplesmente... ou melhor, o cat abriu o arquivo e imprimiu, tá? Mas eu não consigo alterar o conteúdo, né, de destinos com o cat, pelo menos dessa maneira aqui, tá bom? Tem umas maneiras mais avançadas de utilizar ele, mas deixa isso para mais para frente. Bom, então beleza, tá? A gente está aqui com o arquivo destinos.txt, foi criado. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor, aqui eu estou dentro de Praias 2019, eu vou voltar a um diretório anterior, né? Então vou voltar aqui para Férias G. Vamos supor que dentro aqui de Praias 2020, eu queira um outro arquivo, tá? Também chamado destinos.txt, só que dentro desse diretório, tá? Dentro de Praias 2020. E mais, eu quero o arquivo com o mesmo conteúdo, ou seja, eu quero uma cópia desse arquivo. Então, a cópia daquele arquivo aqui dentro de Praias 2020. Então, como é que eu faço? Então, aqui no ambiente gráfico, deixa eu voltar aqui, tá? Para realizar a cópia de um arquivo, eu clico com o botão direito em cima dele, escolho aqui copiar, tá? E aí eu volto aqui, entro aqui dentro do diretório onde eu quero deixar a cópia, botão direito, colar, tá? E pronto, agora eu tenho um arquivo destinos.txt dentro de Praias 2020 e tenho um arquivo destinos.txt dentro de Praias 2019. Ou seja, fiz uma cópia do arquivo, tá? Bom, tem como fazer cópia do arquivo no modo terminal? Tem, tá? Tem sim. Então a gente vai aprender a fazer isso agora, tá? Bom, então vamos lá então. Então aqui está o arquivo destinos.txt dentro do diretório Praias 2019. E aí, como é que funciona a cópia? Tá? Eu vou dar um clear aqui, vou dar um ls novamente. Como é que funciona aqui a cópia? A cópia é realizada pelo comando cp, tá? Esse cp aqui é de copy, tá? Ou
se a gente quiser aportuguesar aqui, cópia, tá bom? CP, cópia. Então, o CP funciona assim. Primeiro a gente dá um espaço e especifica o que nós queremos copiar, tá? Então, aqui no caso, ó, nós estamos dentro aqui de Praia 2019, eu quero copiar destinos.txt. Então, perceba que eu apertei o Tab aqui, né? Olha lá, destinos.txt. Então, eu quero copiar destinos.txt, tá? Mas, no CP, eu tenho que indicar, tá, para onde eu quero copiar o arquivo, tá? E aí vem a questão, tá, da linha de comando que talvez possa gerar um pouquinho de confusão aí para vocês, tá? Então eu peço para vocês prestarem bastante atenção. Eu quero copiar destinos.txt para praia 2020, tá? Então, como é que eu colocaria aqui a princípio, tá? Vai dar erro, mas como é que eu colocaria aqui a princípio? Eu coloco aqui na frente o nome do diretório de destino. Então, como é que eu traduziria isso daqui? Copie destinos.txt para praia 2020, tá? Vou apertar Enter. Opa, bom, na verdade aqui, pessoal, ok, deixa eu explicar para vocês. Eu queria que ele desse um erro, mas ele deu um erro, ele não fez aquilo que a gente queria, tá? Deixa eu explicar para vocês o que ele fez aqui. Ele acabou criando um outro arquivo, olha que coisa doida. Ele acabou criando um outro arquivo chamado praia-2020, tá? Que tem o mesmo conteúdo de destinos.txt. Ah, Rodolfo, então praia 2020 aqui não é um diretório? Não, isso aqui não é um diretório. Isso aqui é um arquivo, tá? A gente consegue ver isso porque diretório aqui no Shell, ele fica assim, ele fica azulzinho, tá? E aqui não ficou, perceba que ele não ficou azulzinho, tá? Outra coisa, diretório no terminal, aqui na frente, quando a gente faz o ls-l, aqui na frente, a primeira letrinha, aqui, ele tem que ficar como D, de diretório. Se ela tiver um tracinho, significa que esse item aqui é um arquivo, tá? Tanto que se, por exemplo, eu fizer um cat nele, ó, ele vai imprimir aqui o conteúdo. Ou seja, ele não copiou destinos.txt para dentro do diretório praia 2020. O que ele fez aqui foi o seguinte, deixa eu vir aqui no ambiente gráfico para mostrar para vocês o que ele fez aqui, tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz copiar, colar aqui dentro do mesmo diretório, só que aí ele renomeou aqui para um arquivo chamado praia 2020. Então o que ele fez foi isso, tá? E a gente não quer que ele faça isso, a gente quer, então, que ele copie para dentro de praia 2020, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou, primeiramente, vamos resolver aqui o problema. Eu vou excluir esse arquivo acidental aqui, praia 2020. Como é que eu faço isso? Vou utilizar o comando rm de remove, né? Então, rm praia 2020. Executei o comando. Tá? O arquivo original está lá e o arquivo nosso acidental aí, a aberração, né, foi embora. Tá? Então, como é que agora eu vou então copiar? É o seguinte. Então, vamos voltar aqui novamente. Então, cp, deixa eu dar um clear aqui, né? cp destinos.txt. Então, aqui na frente, eu preciso passar o caminho do diretório que eu quero copiar o arquivo, tá? Que eu quero mandar a cópia dele. Então, qual que é o caminho, tá? Então, cada diretório, ele tem um caminho, tá? Ele tem um endereço dentro do sistema operacional, tá? No caso, antes de fazer isso daqui, tá? No caso aqui do Praia 2019, o diretório que eu estou atualmente, qual que é o endereço dele? É /home, /Rodolfo, /férias L, /praia, tracinho 2019. Tá? Esse aqui é o caminho, é o endereço desse diretório que eu me encontro atualmente. Tá? Então, como é que a gente lê isso daqui? Esse diretório está dentro desse diretório aqui,
esse diretório está dentro desse diretório, esse diretório está dentro desse diretório e esse diretório está na raiz, tá? Então é um monte de pastinha uma atrás da outra. Então, para eu fazer a cópia, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer cp, tá? cp destinos.txt e aí eu vou colocar o caminho do diretório que eu quero mandar a cópia. Então, ó, barra home, barra Rodolfo. E olha que legal aqui, gente, ó, apertar um R, ó, tab, ele já completa para mim, tá? Barra Rodolfo, barra férias. Olha que interessante, ó, férias. Percebam que ele não completou com L. Por quê? Porque eu tenho o férias L e o férias G, tá? Então ele meio que ficou na dúvida. Você quer acessar o férias L ou você quer acessar o férias G? Se eu apertar o tab 2 vezes, gente, ele mostra para mim aqui as opções. Então, olha, você pode completar aqui com o G ou você pode completar com L. E aí eu tenho que completar, tá? Férias Z, G, né? Ó, PR, eu vou apertar o tab, ó. Praia, tracinho 20. Por que 20? Se eu apertar o tab 2 vezes aqui, ó, porque os dois diretórios aqui começam com praia, tracinho 20. Aí eu tenho 19 e tenho 20, tá? Aí, por exemplo, se eu coloco aqui 2 e depois aperto o tab novamente, ele completa para mim o nome do diretório, tá bom? Então, sempre quando eu tiver aqui duas opções possíveis de acesso, ele lista para a gente, duas ou mais, né? Ele vai listar para a gente aqui embaixo. Então, beleza. Então, ele vai copiar destinos.txt para dentro do diretório praia 2020, que está dentro de férias L, que está dentro de Rodolfo, que está dentro de home, que está dentro da raiz. Apertar Enter. E será que ele copiou para o diretório praia tracinho 2020? Então agora a gente tem que voltar aqui para férias L para poder acessar praia 2020. Então, como é que eu acesso o diretório anterior? A gente viu isso na última aula, né? Então, cd espaço 2 pontos, ele volta para o diretório anterior. Então, pwd aqui, ó, né? Ele estava lá em praia 2019, ele voltou aqui para o férias L, tá? Então, agora, por exemplo, se eu fizer um ls, tá lá os dois diretórios, né? Da onde eu me encontro. Agora eu vou acessar, ó, praia 2020, tá? Praia 2020. Vou dar entrar aqui, vou dar um ls, -l, e percebam que, ó, tá? Destinos.txt tá lá dentro, tá? Então, copiei, né, o arquivo destinos.txt para dentro do diretório aqui, praia 2020. Tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou voltar aqui para o ambiente gráfico, tá? Aqui no ambiente gráfico, eu estou dentro de praia 2020, eu vou excluir isso aqui, então. Botão direito, excluir, tá? Eu vou voltar aqui o nível, tá? Vou entrar dentro de praias 2019. E agora, vamos dizer que eu queira realizar novamente essa cópia aqui. Eu quero fazer uma cópia, fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, botão direito, copiar, volto aqui, praia 2020, botão direito, colar, tá? Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar aqui para vocês uma forma diferente de utilizar o CP também, tá? Uma forma um pouco mais rápida até, tá? Bom, vou dar um clear aqui, tá? Então, dentro de praia 2020, eu vou excluir destinos.txt, tá? Vou voltar um nível abaixo para férias L e vou acessar praia 2019 novamente. Vou dar um ls e o destinos.txt está lá dentro de praia tracinho 2019, tá? Bom, eu vou fazer a cópia aqui novamente, tá? Então, cp destinos.txt, só que ao invés de mandar, tá, o caminho completo, como a gente fez da última vez, né, barra home, barra Rodolfo, barra férias, L, barra praia 2019, ao invés de fazer tudo isso aqui, 2020 no caso, ao invés de fazer tudo isso aqui, esse caminho gigante aqui, né, existe uma forma de eu escrever
o caminho de uma forma mais curta, tá? Como é que é isso? Bom, diretório anterior, a gente sabe que ele é representado por 2 pontos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, tá? E aí eu vou colocar aqui barra praia tracinho 2020. Apertar Enter. E será que ele copiou agora? Tá? Copiou, tá, pessoal? A gente já vai lá tirar a prova, mas deixa eu explicar isso daqui para vocês. 2 pontos é o diretório anterior. Então, como que o terminal interpreta isso? Ele interpreta, olha, é para fazer uma cópia desse arquivo, tá? E mande ela para no diretório anterior. Você vai gravar a cópia dentro do arquivo praia, dentro do diretório praia-2020, tá? Então, no diretório anterior, dentro de praia 2020. Vou acessar aqui o diretório anterior. E, aliás, vou usar o CD agora de uma forma diferente também. Ó, CD 2 pontos. Se eu fizer isso, ele volta para um diretório anterior. Agora, se eu fizer CD 2 pontos barra praia 2020, olha que legal, ele já muda direto aqui para, né, praia tracinho 2020, tá? Por quê? Então, como é que o CD trabalhou nesse caso aqui? No diretório, ó, então acesse no diretório anterior um diretório chamado praia tracinho 2020, tá? Economizei aqui uma linha de comando, certo? Ficou mais fácil, senão eu teria que fazer CD 2 pontos, depois CD praia tracinho 2020, tá? Então acaba ficando mais lento. Então tá aqui o arquivo. Fiz novamente uma cópia, tá bom? Bom, vamos lá então. Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar, eu vou deixar esse arquivo aqui, destinos.txt, dentro de praia tracinho 2020. Vou vir aqui, ó, praia 2019 e vou excluir o arquivo destinos.txt dentro de praia 2019. Então, excluir, tá? Então, percebam que eu estava aqui, eu precisei sair daqui, entrar aqui dentro e excluir o arquivo, tá? Então, olha só a trabalheira. Aqui no terminal, olha como que eu posso fazer isso, ó. RM, então estou dentro de praia 2020. Eu quero excluir o destinos.txt de praias 2019. Então, 2 pontos, barra, praia 2019, barra, destinos.txt, tá? Sem precisar sair do diretório praia 2020. Olha que legal. Eu passei o caminho do arquivo, tá? E qual que é esse caminho? Dentro do diretório anterior, acesse o diretório praias 2019 e exclua o arquivo destinos.txt lá dentro, tá? Então eu poderia acessar praia 2019 por aqui também, fazer CD, 2 pontos, CD, praia 2019, rm destinos.txt, tá? Posso, só que olha só quantos comandos eu consegui excluir, né, fazendo aqui dessa forma. Então é mais produtivo fazer por aqui, fazer dessa forma aqui, tá bom? Bom, beleza. Tá, excluir o destinos da praia 2019. Agora, se eu fizer um ls aqui dentro de praias 2020, o arquivo está aqui ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou recortar esse arquivo e jogar ele lá para praias 2019. Então, o que eu vou fazer? É a mesma coisa que eu vim aqui, praias 2020, botão direito, recortar. Então, quando eu recorto, eu não crio uma cópia, né? Eu tiro um arquivo de um local e mando para o outro, tá? Então, venho aqui, botão direito, colar. Tá? Então ele está aqui. Ok, tá? Então eu vou fazer isso. Então como é que eu vou fazer? mv destinos.txt, tá? No diretório anterior, você vai mover ele para dentro do diretório praia 2019, tá? Então mv, além de realizar, além de eu poder renomear um arquivo ou renomear um diretório, eu também posso utilizar ele para literalmente, né, mover um arquivo de um local para o outro, tá? Que na verdade essa é a função primária do MV, tá? A função de renomear o arquivo é uma função de tabela dele, é uma função
extra, vamos dizer assim, né? Agora, a função principal dele é justamente mover o arquivo de um local para o outro. Então, beleza. Então, é esperado que destinos.txt agora esteja lá dentro de praia 2019. Então, vou dar um ls aqui, ó. Não tem mais nada aqui dentro, né? Então, vou acessar agora lá, ó, cd, praia 2019, tá? Dá um ls e o arquivo agora foi para lá, tá? Justamente como nós fizemos aqui no ambiente gráfico, tá bom? Então, pessoal, olha só quanta coisa que a gente viu hoje, tá? Então, nós aprendemos a criar arquivos aí utilizando o Touch e o Nano, tá? Então, o Touch eu uso para criar um arquivo vazio e o Nano eu utilizo para editar um arquivo. Aliás, aproveitando, tá? Aqui dentro, deixa eu dar um clique para ficar mais limpa a tela. Aqui dentro eu tenho um único arquivo chamado destinos.txt, tá? Se eu coloco, por exemplo, ó, nano restaurantes.txt. Então percebo que o arquivo restaurantes.txt não existe aqui dentro, tá? Não existe, só tem um arquivo destinos.txt. O que vai acontecer com o nano nesse caso? Vamos ver. Vou apertar Enter. Então percebo que ele abriu o arquivo restaurantes.txt, tá? Rodolfo, mas não tinha o arquivo antes, eu não criei ele lá com o Touch, tá? Não tem problema. Se o arquivo não existe, o Nano cria para você. Olha que legal, tá? E aí, vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, Beira-Mar, restaurante, padaria São João, por exemplo. Tá, ok, tá? Só essas duas linhas aqui, tá? Como é que eu faço aqui? A mesma coisa. Ctrl O para gravar, tá? Confirmo o nome do arquivo aqui, tá? Então, só apertar Enter, confirmar. Ctrl X para sair. Se eu fizer um ls agora, ó, eu tenho os dois arquivos, tá? Então, posso criar o arquivo diretamente com o Nano, sem passar pelo Touch? Posso. Olha que legal, né? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, aprendemos a criar... Deixa eu apagar aqui, né? Então, aprendemos a criar arquivos utilizando o Touch e o Nano, né? Aprendemos a renomear arquivos e diretórios, na verdade, como eu mencionei isso daqui, a gente viu na última aula. A excluir arquivos e diretórios, né? Utilizando aí o comando rm. Aprendemos também a copiar arquivos e diretórios, né? Então, como é que eu faço uma cópia? E aprendemos também a movimentar arquivos e diretórios, tá bom? De um local para o outro. Então é isso, tá, pessoal? Tudo que eu falei do CP e do MV, a gente trabalhou com o CP e o MV, trabalhando aqui com os arquivos, tá? No caso destinos.txt, mas também é válido, tá? Para diretórios. Então, se eu quero copiar um diretório, mover um diretório de um local para o outro, né? Por exemplo, ó, vamos fazer aqui no ambiente gráfico. Eu quero criar aqui uma pasta chamada bilhetes, tá? Bilhetes. Só que aí eu quero colocar bilhetes dentro de Praia 2019. Então, como é que eu faço? Aqui, recorto e colo aqui, certo? Então, movi, tá? Então, é a mesma coisa aqui também, tá? Então, ó, voltei aqui para férias L, tá? Onde eu tenho aqui esses dois diretórios. Vou criar aqui, ó, mkdir bilhetes, tá? Então, os três diretórios. Aí, ó, mv bilhetes, tá? E aqui, olha que legal. Como, vamos dizer assim, bilhetes e praia-2019, praia-2020 estão no mesmo nível, aqui, eles são irmãos, né? Eles estão aqui no mesmo nível, a gente pode simplesmente colocar aqui, ó, praia 2019. Então, o que ele entende? O que o MV entende? Ele entende que a gente ele precisa pegar o bilhetes e jogar dentro de praias-2019. Então, se eu entrar aqui, ó, praia 2019, dá um ls, tá? O arquivo vai estar aqui, bilhetes, tá? Ou melhor, o arquivo não, o diretório bilhetes vai estar aqui, tá? Então é isso, tá? Então, vale tanto para
arquivos e diretórios, tá bom? Tanto para arquivo quanto para diretório. Então, copiar e mover, ok? Então são vários comandinhos, agora tem os exercícios para vocês treinarem. Se tiverem dúvida, tá? Reassistam o vídeo, tá? Ele não ficou comprido. A gente tem uma aula aí de mais ou menos 4 aulas, então a ideia é que vocês possam reassistir o vídeo, caso seja necessário. E, obviamente, vocês podem também entrar em contato, tá, comigo para sanar as dúvidas das aulas, tá bom? Então é isso, pessoal. Um bom estudo para todo mundo, tá? Se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima.